Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes. Então, o que está te prendendo, te estacionando, te impedindo de fazer você conquistar aí os seus objetivos, os seus sonhos? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Para o Renato fez sentido, para a Laila também. Então, galera, ó, vem de tap-tap. A gente já está com 17K, vocês estão arrasando. Mas eu preciso também que vocês compartilhem essa live. Existem duas formas da gente compartilhar. Uma é, você vai clicar nessa setinha aqui embaixo e vai compartilhar nos seus stories, compartilhar com os amigos, ou copiar o link. E a segunda forma que você tem de compartilhar é pressionando o dedo na tela e vai aparecer um botão laranja escrito amarelo, escrito republicar. Vamos lá? Quem consegue? Compartilhar e republicar. Edneia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? A Lu, dedo cansou. Lu, dá uma descansada aí, você tá arrasando, hein? Obrigada pelos taps. Josi, acho que contabilizador tá dando erro e pode ser que esteja. Deixa eu fechar ele e abrir de novo para ver se melhora. Pera aí. O Tickfinity às vezes dá erro, gente. Pronto, vamos ver se volta. Sejam todos muito bem-vindos. Patrícia, como lidar com a ansiedade no dia a dia? Bem, ontem a gente fez uma live sobre ansiedade. Ela já está disponível lá no YouTube. Vou pedir para você dar um pulo lá para assistir essa live. Porém, quando a gente está falando de uma ansiedade disfuncional, crises de ansiedade, a gente aprende a lidar com ela no dia a dia através da terapia. Porque na terapia você vai entender que tipo de ansiedade você tem, quais situações te geram mais ansiedade, se são situações relacionadas ao presente, ou ao passado ou ao futuro. Geralmente está relacionado ao futuro. E você vai ter estratégias aí, vai ter um planejamento de como que você vai conduzir para reduzir a ansiedade. Gente, vou falar algo polêmico agora. A gente consegue controlar a ansiedade? Sim ou não? Deixa eu colocar uma enquete aí para vocês participarem. A gente consegue controlar a ansiedade? Quem acha que sim, vota na carinha sorrindo. E quem acha que não, vota na carinha chorando. Deixa eu ver o que vocês acham. O Rian falou depende. E aí? A Ju mandou um tanto de carinha chorando. Não. A Ana disse que sim. A gente consegue controlar a ansiedade? Quem acha que sim, carinha sorrindo. Quem acha que não, carinha chorando. Votem aqui na enquete. Eu vou trazer para vocês a minha visão, tá? A partir dos meus estudos, tudo que eu entendi sobre a temática. Vai ter psicólogo por aqui falando que a gente controla a ansiedade? Vai, é o ponto de vista do psicólogo, é a visão dele. Mas eu vou compartilhar com vocês o que eu acredito. Obrigado, bem. Gratidão. Vamos lá, gente, votando. Acabou o tempo. Ficou meio a meio, hein? Ficou 5-6? Então, vamos lá. Por tudo que eu já estudei hoje e me baseando na TCC, eu entendo que a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Porque se a gente tivesse controle, a vida seria muito fácil. Então, ó, era só eu pensar assim, ansiedade vai embora. E ela iria embora, porque afinal eu não controlo a ansiedade. Era só eu dar um comando para ela e instantaneamente eu sentia ansiedade. Eu ia parar de sentir aquelas sensações corporais desagradáveis. Não seria fácil, Laila, assim? A Babi, eu não consigo controlar uma crise de ansiedade, mas a minha psi disse que sim. Então, Babi, tá vendo só que depende da visão de cada psicólogo? Aí, peraí, Dente, deixa eu só tirar meu gato daqui, porque ele tá soltando pelo e daqui a pouco eu vou atender presencial, senão vai ficar cheio de pelo aqui. Peraí. Não, Pitucho. Vai pra lá. Deita em outro lugar. Você tá soltando pelo, meu amor. Vai. Pronto. Porque senão ele vem encher aqui de pelo e não dá, né? Então, vamos lá. Obrigada, bem. A gente não controla o que a gente sente. Que se fosse assim, eu ia escolher não sentir nenhuma emoção desagradável. Chorar pra quê? Ficar triste? Bobagem. Percebe que controlar é forte demais? Eu controlar o que eu quero assistir hoje na TV, mais tarde, isso eu controlo. Será que hoje eu tô mais pra comédia ou pra drama? Eu escolho. Mas quando a gente fala com relação ao campo das emoções, nem sempre a gente vai dar conta de administrar isso. Então, a gente não controla o emocional, a gente aprende a lidar.
Vai ter vezes que a gente vai, ó, check, usar a estratégia que a psicóloga ensinou e vai funcionar. E vai ter vezes que não vai funcionar. Mas eu fiz exatamente o que você me falou, Psi, não deu certo. E agora? Entendeu, gente? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Lizzie falou, eu tenho autismo e tenho muita dificuldade de falar em público. E tive uma sobrecarga falando em público. Lizzie, é muito comum pessoas com autismo terem dificuldades de fato nessa exposição, sabe? Porque envolve muito estímulo, gera desconforto. Então, dentro da terapia, é primordial, a gente sempre vai desenvolver com o paciente autista, porque a maioria tem dificuldade, a gente vai desenvolver... Correio? É pra mim? Ô, moço, sério? É. Eu acho que é. Aham. Peraí, gente, de novo. Pronto, gente, chegou um cartão para mim aqui que eu nem sabia. Pois eu vejo. Então, dentro da condição do autismo, a gente vai desenvolver no consultório 2 aspectos. Treino de habilidades sociais, para a pessoa autista conseguir identificar sarcasmo, ironia, piada, nuances. Sabe aquela dinâmica do dia a dia que a gente identifica com muita facilidade quem é neurotípico e quem é autista tem dificuldade de identificar? A gente vai trabalhar isso em terapia. E a gente vai trabalhar também sobre emoções. Pessoas autistas têm dificuldade de perceber as próprias emoções. Então, elas acabam passando por cima. Às vezes já está ficando sobrecarregado e não consegue enxergar os sinais da sobrecarga. Isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar adoecimento, burnout, depressão. Então, a gente trabalha fortemente esses aspectos em terapia com o paciente autista. Aprender a ler as pessoas e a se ler. A Laiane falou, vi o tema rolando no TikTok, achei super interessante. Acredito que tenho muitas crenças. Fica por aqui, Laiane, que a gente já vai aprofundar sobre isso. A Babi, eu já fui para o hospital com crise de ansiedade. Se eu pudesse, eu teria controlado. Babi trouxe um bom ponto. Tá vendo só que a gente não controla? Se fosse assim, a pessoa ela não seria reprovada na autoescola porque ficou extremamente nervosa. Ela controlaria o que ela tá sentindo naquele momento e ela passaria no exame. Não é? Gente, o que vocês me presentearam? Que a gente já tá com um monte de moeda. Alguém enviou um presente grande e eu não vi? Sim, a Rê, obrigada, Rê, pelas mãos com coração, agora que eu vi. Gratidão, minha moderadora, muito obrigada, desculpa pela manota. Danilo, seja muito bem-vindo. Danilo, quero falar contigo. A minha galera aqui tá super animada pra uma live contigo. Depois a gente conversa na DM, se possível, tá bom? Galera, tá todo mundo me perguntando, que dia que o advogado vai vir? Já falei sobre você aqui pra galera. Todo mundo tá animado. Deixa eu ver. Eu tenho dependência emocional. Afogo as pessoas no amor que me falta. Nossa, bem, que profundo. Até poético, mas é trágico, né? Porque pensa, eu afogo as pessoas no amor que me falta. Você já sabe o caminho, não sabe? Como se recuperar da dependência emocional? Através do amor próprio, tá bom? Vamos lá para a nossa temática, então, sobre crenças limitantes. O próprio nome já diz, né, pessoal? Crenças limitantes está relacionado a tudo aquilo que me limita. Ah, perfeito, Danilo. Vou te chamar para a gente combinar. Para a gente definir o tema, fazer a divulgação, tudo direitinho. Vai ser sucesso essa live. Então, ó, crenças limitantes está relacionado com tudo que me limita. Aquilo que me impede de conquistar algo. Eu vou trazer para vocês hoje algumas frases que sinalizam crenças limitantes. E afinal, Patrícia, o que é crença? A gente precisa entender que a crença é aquilo que eu acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas. A crença está relacionado com como eu enxergo essas 3 áreas. Como eu me enxergo, como eu enxergo o mundo. Isso são as crenças. Quando a gente vai falar de crenças que são trabalhadas em terapia, gente, a gente vai trabalhar as crenças negativas, porque aquilo que você tem de positivo deve permanecer. Eu sei que você tem uma certa visão otimista sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre você. Em algum aspecto isso existe. Porém, a maior parte do tempo, a gente é movido pelas crenças negativas, por aquilo que nos limita, certo? Isso foi
compreendido? Então, um exemplo de uma crença que é otimista, uma crença positiva. Eu sou capaz de entregar esse projeto. Eu já entreguei projetos até mais complexos, eu dou conta de fazer isso. Isso é uma crença positiva. Você tem uma visão sobre si de capacidade, que você dá conta. Agora, o que seria uma crença negativa ou limitante? Eu não consigo, não. Não vou dar conta, esse projeto é difícil demais. Eu não tenho o conhecimento necessário para tal. Aí a crença limitante, ela tá de mãos dadas, pessoal, com a autossabotagem. Então eu acredito que eu não consigo e logo eu desisto. Então pergunta: que projetos você já deixou de realizar? O que foi que você não insistiu muito e logo abandonou? Conta aqui pra gente. E aí? O que você largou de mão porque você achava que não dava conta? Quero ouvir vocês agora. Compartilhem aqui comigo. Bom lembrete, Rê. Obrigada pelo posicionamento aí. A Ana, eu tenho o costume de sempre começar algo e parar. Olha, Ana, e se a gente for refletir, o que te faz parar? Eu vou chutar aqui. Você me diz se tem relação com isso ou não, tá? Você pode pensar assim, difícil demais. Nossa, tá me dando muito trabalho. Nem isso não vai me levar a lugar nenhum. E desiste, por exemplo. Tem relação com isso? Conta aqui pra gente. Trabalhar para conseguir meu dinheiro, bem falou. A Jussara disse muitas coisas. O Ricardo disse estudar. Quantas e quantas pessoas pensam que já estão numa idade mais avançada e não têm capacidade de estudar? Não, já é muito tarde para mim. Crença limitante. Já é muito tarde para mim. Eu já passei da idade. Crença limitante. Se eu fosse mais jovem, hoje já não dá mais. Aí a Lá falou, eu comprei vários cursos e não estudei porque achava que não vai dar certo. Isso também é uma crença. Aí, não vai dar certo. Pra que eu comprei esse curso? Não devia nem ter comprado. Aí você desiste. Não se dá nem a chance de assistir o curso, ou ao menos de tentar, para ver se vai dar certo. Isso está relacionado à infância, Jussara? Perfeita colocação. E já a gente vai falar sobre isso. Tem relação com críticas também, não só da mãe, como do pai, ou a ausência dos pais para dar norte. Jennifer, o meu caso, estudar, mas acontece que eu nunca consigo acompanhar a turma. Já desisti de 2 cursos. Olha o que a Jennifer trouxe pra gente. Que interessante. Eu nunca consigo acompanhar a turma. O nunca está relacionado com crença. Eu não e eu nunca. Tudo que você fala que envolve eu não e eu nunca é uma crença limitante. Pensa. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta. Eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade. Eu nunca vou conseguir mudar de emprego. Nossa, eu nunca vou conseguir viajar para o exterior. Por que não? Vocês já pararam para questionar, gente? Vocês já fizeram uma leitura crítica com relação a isso? Ou simplesmente vocês acreditam na mentira que o seu cérebro te conta? O seu crítico interno tá ali te alimentando de um monte de coisa negativa? E você tá acreditando nisso? Eu sempre era que levantava a mão pro prof repetir. Parece que só eu não entendia. E aí, Jennifer, isso é um norte para a gente poder avaliar outras situações. Se a turma consegue acompanhar e parece que só eu não, será que eu tenho alguma dificuldade? Será que eu tenho alguma questão relacionada com aprendizagem? Será que eu tenho algum déficit cognitivo? Pode ter relação com uma descalculia, com uma disgrafia, com uma dislexia? Sabia que você pode ter respostas através de uma avaliação? No caso de dificuldades de aprendizagem, gente, essa avaliação ela é feita com um psicopedagogo, tá? Um psicólogo pode fazer? Pode, mas não é a área que a gente mais se dedica, porque a aprendizagem está mais relacionado, quando a gente fala aprendizagem escolar, tá? A aprendizagem escolar, a aquisição ali de conteúdo, está mais relacionado com o pedagógico. A psicologia, a gente vai avaliar a aprendizagem no geral, por exemplo, o autista, muitas vezes, vai ter dificuldade em equilíbrio,
amarrar o próprio tênis, sabe fazer o laço? Aquela pinça, o movimento motor fino. Pessoas autistas podem ter dificuldade com esse movimento. Então, a gente consegue, na terapia, ABA, desenvolver esse movimento com o paciente. Ou a gente pode encaminhar ele para o TO, terapeuta ocupacional. Encaminhar para o TO é melhor ainda. Gente, o terapeuta ocupacional, ele ajuda o paciente a se tornar funcional, a fazer coisas do dia a dia que ele não consegue por alguma limitação. Então, pensa em alguém, por exemplo, que perdeu a visão. Ou está perdeu a visão total ou parcial. Essa pessoa ela já não consegue mais se locomover como antes. Então, ela passa por algumas sessões com TO para poder aprender a como andar na rua, a como o apoio, a como usar o cão-guia. Então, terapia ocupacional é fundamental para algumas questões. Babi, eu uso sapato que não tem cadarço. Uhul! Ainda bem que eles existem. Hoje a gente tem esse recurso, né, Babi? Coisa boa. Mas ainda bem que é possível a gente usar sem cadastro. A Jennifer, minha psicóloga, acha que eu tenho TDAH, mas é só uma suspeita. Mas e aí, Jennifer, o que ela fez? Ela te encaminhou para uma avaliação neuropsicológica, para o neurologista, para o psiquiatra? Porque assim, na época que eu não fazia o diagnóstico, hoje eu faço, hoje eu sou neuropsicóloga. Quando eu tinha uma suspeita, eu aplicava no meu paciente ali alguns inventários básicos e encaminhava ele. Porque quando a gente tem um diagnóstico, o tratamento ele fica mais efetivo, porque eu sei quais são as fragilidades do paciente, eu sei quais são as dificuldades dele. Ana, eu me identifiquei com a hipersensibilidade do autismo, mas não com outras. Ana, a gente tem pessoas que não têm a condição de autismo, mas tem essa condição de hipersensibilidade. Isso tem um nome que eu esqueci agora. Alguém me lembra? Quando a pessoa tem essa questão de hipersensibilidade que ela não é autista, tem um nome. Alguém lembra que nome que é? Não, Ana, não é borderline, não. Alguma coisa relacionada a transtorno do processamento. Acho que é transtorno do processamento sensorial. É esse o nome, gente? Eu acho que é, Ana. E vale a pena investigar com um neuro, tá? Eu acho que é transtorno do processamento sensorial. Transtorno do. É isso mesmo, não é, Babi? Transtorno do processamento sensorial? Distúrbio do processamento sensorial? É algo assim. Então, vale a pena investigar com um neuro. A Jane. Já que eu tive vários problemas de relacionamento após um trauma de cárcere. Jane? Cárcere privado? Você foi mantida em cativeiro, foi isso? Ai, obrigada, Babi. É isso mesmo, gente. Transtorno do processamento sensorial. Então, ó, é aquela pessoa que tem uma hipersensibilidade nos 5 sentidos, ou em 2, ou em 3, 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão. Às vezes a pessoa tem visão e tato, às vezes é em paladar e audição, mas não fecha os outros sintomas do autismo. Então, pode ter relação com transtorno do processamento sensorial, tá bom? Gente, medicação não é como psicólogo, médico. Então, vamos até evitar falar nome de medicamento na barra de rolagem, tá bom? Tem uma médica generalista, o perfil dela chama Saúde Mental. Ela tá fazendo psiquiatria. E ela começou a me seguir. Depois eu vou trocar uma ideia com ela para ver se ela faz uma live com a gente também, porque aí ela sim tem propriedade para falar sobre medicação. A gente coloca a live aqui para classificação 18 anos e deixa ela falar sobre isso. O que vocês acham? Ela tá se especializando em psiquiatria. Eu gostei bastante do perfil dela, tá? Acho que é uma pessoa, ó. Vou conversar com ela. Já vou trazer o advogado Danilo para poder conversar com a gente sobre benefícios para quem tem algum comprometimento de saúde mental, benefícios do governo. Então, ele vai vir conversar com a gente sobre benefícios previdenciários. Vou conversar com essa médica para ver se ela vem aqui trocar uma ideia com a gente. E tem a moça lá da fibromialgia que eu também tenho que conversar com ela, tá bom? Eu quero fazer um quadro fixo, uma vez por semana, para trazer algum profissional da saúde para conversar com a gente. Eu fiz contato com uma nutricionista também. Em breve teremos uma nutricionista aqui na live.
Então, vou ver se eu deixo um dia livre, eu acho que vai ser a sexta, para poder trazer profissionais para poder agregar valor aqui à nossa discussão. Fechou? Célia, eu preciso fazer o teste para TDAH e não consigo. Não tenho computador. Ô, Célia, e vai precisar do computador. Você não consegue pegar emprestado, de repente? Tem teste que você vai precisar fazer. O que acontece, gente? Quando a gente vai fazer a avaliação neuropsicológica, toda a testagem ela é desenvolvida para o digital. E tem teste que ele tem a restrição de tela, que a pessoa só consegue fazer ou do computador ou do tablet. Tablet também serve, Célia. Então, se atentem a isso. Se você quiser fazer a avaliação neuropsicológica online, você precisa ter ou um computador ou... Fechou? Traz uma pedagoga. Boa, boa, Luiz. Vou procurar saber sobre algum pedagogo. Tem o professor TDAH, hein? Vou olhar com ele, se ele toparia vir falar com a gente sobre dislexia. Tem o professor TDAH, vou trocar uma ideia com ele. A gente tá com 2 baús aí, é isso? Quem liberou o outro? Foi a Rei? Não, fui eu. Gente, eu liberei 2 baús. Então sirva-se, fiquem à vontade, peguem as moedas aí para poder ativar o Heart-Me. Se você já ativou o Heart-Me, envia o voto popular. Fechou? Bora? Falando isso agora que eu vi que as minhas imagens não estão aparecendo aqui embaixo. O que aconteceu? Será que eu excluí ela? Acho que eu excluí. Sei não, depois eu vejo isso. Obrigada, Rê, pelos populares! Uhul! Obrigada, Rê! Gratidão! Obrigada, gente! Muito obrigada. Suelen, Rê, Josi. Valeu, gente! Vocês arrasam. Então, vamos lá. Vou trazer agora para vocês alguns exemplos. A Josi subiu de membro, nível 11 na nossa live. Eu falar algo para vocês, galera. Vocês sabiam que aqui em cima, onde você ativa o heart, umas moedas não, tem uns pontos para você resgatar? Observa, aqui em cima fica um mais na frente. Clica aí, resgata esses pontos. À medida que você for entrando na live e for resgatando esses pontos, você sobe de nível. A Josi já está no nível 11, fechou? Não esquece de resgatar os pontinhos, para vocês subirem de nível. Sérgio, seja bem-vindo. Jéssica, seja muito bem-vinda. Wesley, tudo bem? Como é que você tá? Paulo, seja bem-vindo. Então, vamos lá trazer alguns exemplos. Obrigada, Rê, gratidão. Você é uma super apoiadora da saúde mental, viu? Muito obrigada, de verdade. Pelo carinho, pela entrega, por moderar. Vou falar agora para vocês alguns exemplos de crenças. E veja quais vocês se identificam. Vocês bateram as metas, gente, de presentes. Uhul! Parabéns, pessoal. Vocês arrasaram. Muito bem. Fiquei toda boba agora. Então, vamos lá? Exemplos de crenças. Vê se você se identifica aí. A gente tá falando de crença o que hoje? Crença limitante. E eu vou explicar para vocês logo a seguir de onde que vem essas crenças, mas eu vou trazer os exemplos para vocês se identificarem. Na vida pessoal, eu não mereço ser feliz no amor. E aí, quem já caiu nesse conto do vigário? Acho que eu tenho o dedo podre para relacionamentos. Eu nunca vou conseguir ser feliz no amor. Ai, a minha família é assim mesmo. Olha lá, minha avó não deu certo no amor, minha mãe não deu certo, minha irmã não deu. Minhas tias nenhuma deram certo, todas se separaram ou estão solteiras. Eu também não vou dar certo no amor. Isso é uma crença limitante. Ela te limita de que forma? Ela te impede de relacionar. Ô, Carol, eu faço live todos os dias. Às vezes eu tiro o domingo de folga, tá? Mas geralmente eu tô aqui todos os dias. Ao 12h30. Às terças, a gente tem um quadro que se chama Papo de Psique, ele acontece às 20h. E só na segunda-feira que eu acabo vindo em algum horário diferente, porque eu dou aula numa plataforma bem no horário da live. Então, eu acabo fazendo ou 8 da manhã ou 15 da tarde, tá bom? Mas eu tô aqui todos os dias. Touca, sem limites, a vida decai. Exatamente, Touca, eu concordo com você. A gente precisa de limites. Agora, e quando a gente tem crenças que nos impedem de conquistar algo na vida? Aí a gente tem um problema. Se eu tenho uma crença sobre mim que me impede de ter uma conquista, isso é um problema.
Se eu tenho uma crença relacionada às pessoas que me impede de relacionar, isso é um problema. Eu fui na live da psicóloga Rafaela hoje mais cedo e tinha uma pessoa lá falando que não se relacionem. Tipo, não se relacionem, ninguém presta. Percebem o quanto que essa visão ela é generalista? Essa visão pega toda uma sociedade e enfia ela dentro de uma caixa. Coloca todo mundo dentro do mesmo barco. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que no mundo existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Agora, quando você tem uma crença dessa, que você vai na live de uma psicóloga disseminar esse veneno aí, é porque você tá muito ferido. Mas muito ferido. E a gente precisa olhar urgentemente para sua história. Exato, Flávia. Há exceções. Quando a gente fala assim, Tuca. Quando a gente fala, por exemplo, nenhum homem presta, eu tô sendo generalista também. Eu tô pegando as minhas relações interpessoais e colocando isso na conta de todos os homens do universo. Porque, poxa, nenhum homem presta? Tomem cuidado, gente, com esses discursos que são generalistas. Tomem cuidado com esse tipo de fala. Isso não é saudável, isso não é funcional. Outra crença da vida pessoal: relacionamentos sempre acabam mal. Quando envolve nunca e sempre, a gente vê que é um conteúdo que limita, porque é como se fosse uma verdade absoluta. Se tem algo, gente, ferida na alma, exatamente, bem. Se tem algo que a gente aprende no curso de psicologia no primeiro semestre, acho que a Tiara não tá aqui não, a Tiara tá fazendo psicologia. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é sobre verdade absoluta. A gente entra numa discussão filosófica sobre o que os filósofos, as grandes mentes brilhantes, trazem como verdade. E sabe qual que é a conclusão que a gente chega no final do semestre? Não existe verdade absoluta. Não existe. A verdade, ela é... Por que ela é subjetiva? Porque vai de acordo com a interpretação de cada pessoa. Não existe uma verdade absoluta. Quando eu afirmo que relacionamentos sempre acabam mal, seria uma verdade absoluta. E verdade absoluta na concepção humana, não, Wesley. Aí a gente partiria para outros vieses. Não cabe nessa live, porque aqui é uma live profissional. Mas dentro da concepção humana, não existe verdade absoluta. Cada um constrói sua verdade. Isso, Ricardo. O Ricardo entendeu. Sabe por quê? Essa verdade, ela vai ser embasado nas nossas experiências, nas nossas vivências, na nossa bagagem, aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. O estilo de vida que você tem no Brasil não é o mesmo de uma comunidade lá da África. Lá eles têm outros costumes. Então, a sua verdade não se encaixa à realidade deles. A gente aprende também no primeiro semestre de psicologia sobre antropologia. Entender as diferentes tribos, as diferentes realidades, a constituição de diferentes famílias. Enquanto você vive uma relação monogâmica, o pessoal lá muçulmano, os árabes, eles vivem o quê? Uma realidade não monogâmica. Então, eles podem ter mais de uma esposa. Então, aquilo que é uma verdade para você não é uma verdade para eles. Ricardo, não vou deixar ninguém falar mais que o Vasco é ruim. Isso, Renato, cada um tem sua história. O Ben falou, eu tenho vontade de chorar quando eu desabafo com pessoas que eu gosto. Importante você falar sobre isso, Ben. Eu tava conversando sobre isso com uma paciente ontem, não lembro qual que é mais. Ontem eu atendi tanta gente. Isso é bom, né, gente? Isso é bom. Mas eu tava conversando sobre isso. Eu só lembro que a paciente falou assim comigo. Ah, tá, lembrei quem que é. Ela falou assim comigo: Patrícia, eu só consigo chorar quando eu chego em casa e eu estou com o meu marido, ou quando eu ligo pra ele. Então, eu posso passar por uma situação horrível na rua, que socialmente eu não vou chorar. Eu só choro com ele. Aí eu convidei ela a fazer uma reflexão, que eu quero te convidar a fazer uma reflexão nesse momento. A gente só se expõe, a gente só permitam que nos vejam por dentro em quem a gente confia. Então, olha só, socialmente falando, ela entendeu que não seria legal se abrir, se despir, porque o chorar, gente, é como se a gente ficasse nu. A gente tá totalmente vulnerável naquele momento, frágil. A gente só é frágil, espera-se, né, que a gente seja frágil,
com pessoas que de fato a gente confia. Então ela só consegue chorar com o marido. É o que o Ben tá trazendo aqui pra gente. Sabe a criança, quando ela fica na escola, ela passa o dia inteiro bem, brincando, se divertindo. Quando a mãe buscar ela abre a boca e chorar. Aí a professora fala: uai, eu não sei por que ela tá chorando. Ela ficou o dia inteiro bem, ela sorriu, ela brincou, ela comeu, ela dormiu. Ela tava aqui só alegria, foi só te ver que ela chorou. Aí a mãe vai acabar atribuindo a ela a culpa. Nossa, minha filha quando me vê chora. Será que ela não gosta de mim? Mas não é isso. Essa criança mascarou o dia inteiro o desconforto que ela estava sentindo e quando a mãe chegou, ela se sentiu segura para pôr para fora aquilo que estava incomodando. Conseguem perceber? A gente só fica totalmente à vontade, se mostra vulnerável com pessoas que a gente confia, geralmente. Se você é uma pessoa que chora com todo mundo, a gente tem um problema aí, busca terapia. Isso não é saudável. Edneia, eu não tenho com quem desabafar, ninguém me entende. Edneia, na terapia você vai ser compreendida. Eu tenho muitos pacientes que não têm com quem desabafar. A maioria deles. Hoje eu perguntei para uma paciente assim: você é suporte para todo mundo. E quem é o seu suporte? Ela olhou para mim e falou: a terapia? Aí nós demos uma boa risada e depois eu ensinei para ela que não é saudável só a terapia ter o suporte dela. Mas isso é algo que a gente vai trabalhar, isso é uma meta para terapia dela, tá bom? Mas em primeiro momento, a terapia ela pode ser o seu suporte. A psicóloga te ajuda a fortalecer para que você tenha vínculos saudáveis e tenha uma rede de apoio. Fechou? Ricardo, boa. A Carol falou que estou me descobrindo que sofro ansiedade também. Não sei por onde começar para melhorar. Carol, terapia. Se as crises de ansiedade estiverem muito intensas, talvez você pode se beneficiar de medicação. A Ana, me tira uma dúvida, a gente ganha para superar a depressão e a ansiedade? Como assim, Ana? Um cachorro vai conseguir te fazer superar a depressão e a ansiedade? Hã? Oi, Luzia, tudo bem? Boa tarde, como você tá? Edneia, já pensou em fazer terapia? É um excelente lugar para você colocar tudo para fora. Na vida profissional, que crenças que podem aparecer? A gente está falando hoje de crenças que te limitam. Eu não sou boa o bastante para essa vaga. Aí a gente tem a síndrome da impostora, né? Nossa, vou ser desmascarada a qualquer momento. Onde estão as câmeras escondidas? Eu nem sei porque que eu fui promovida. Eu não tenho capacidade para ocupar esse lugar. Isso é uma crença limitante. Tem pessoas que elas ficam ali temerosas até em pedir conta, porque elas não se veem capazes de executar aquele trabalho, de exercer aquela função. Ruth, e quem não consegue conversar? Na terapia, Ruth? Se você encontrar uma psicóloga acolhedora, que você se sinta vista, pertencente e não julgada, você vai conseguir conversar. Nem que você chega nas primeiras sessões só falando sobre os outros, mas com o tempo você vai conseguir acessar aquilo que é seu. Gente, muito comum pessoas irem para terapia e ficar falando mal de todo mundo. Aí a gente vai devagarzinho conduzindo a pessoa a falar sobre ela, as necessidades dela, aquilo que machuca ela, aquilo que ela pode fazer para mudar. A Ana falou: eu tenho depressão e ansiedade e ganhei uma cachorra. Aí me falaram que me ajudaria a superar a depressão. Ana, eu entendi a intenção da pessoa. Foi uma boa intenção. Porém, isso por si só não vai resolver o problema, entendeu? Pode ser como uma ancoragem. Tô passando por uma fase difícil, aí eu tenho um bichinho de estimação que me arranca alguns sorrisos, que me faz me sentir um pouquinho melhor. O cachorrinho, ele pode vir com essa função de te dar um suporte para aquele momento, um suporte afetivo. Bem, meu pai não me deu amor na infância, isso me afeta quando eu me torno adulto? Provavelmente, bem. Se você não conseguir ressignificar e entender por que o seu pai não conseguiu te dar amor, isso pode te afetar na vida adulta. Outra crença limitante relacionada ao trabalho: eu não consigo empreender, eu não tenho perfil para isso.
Será que existem pessoas que não conseguem empreender? Ou elas só precisam de direcionamento? Gente, a questão não é ter inteligência, Ricardo. Minha esposa queria me dar um cachorro também, quase xinguei ela. O sucesso, ele não é medido pelo nível do QI. O sucesso, ele acontece pelo seu esforço, o quão você se dedica. Então, ser uma pessoa esforçada é a chave. Não tem limites para quem se esforça. Eu acho curioso que uma vez eu fui num neuro, aí ele começou a contar da vida dele, né, gente? Esse é meu karma. Aonde eu vou, as pessoas me falam sobre a vida delas. Aí eu fui no neuro para ter uma consulta e ele começou a me contar da vida dele. Aí ele falou que ele também era TDAH, eu tava lá para concluir meu diagnóstico de TDAH. Aí ele falou: eu sou TDAH. O meu irmão, ele é autista, com superdotação. Pessoa extremamente inteligente. Aí ele falou assim comigo: hoje eu sou médico. Meu irmão não tem profissão. Do que vale a inteligência que ele carrega? Se ele não conseguiu se esforçar. Gerou uma reflexão. Gostei desse desabafo. E aí eu te falo. O que adianta uma pessoa ter um QI excepcional? 150. É um QI extraordinário, 150, né, gente? Mas ela não conseguir se comprometer, se esforçar, se ela não tiver um... Tá travando, gente? Tá travando pra todo mundo ou só pra Carol? Travou um pouco, bem? Estava? Melhorou? Obrigada, Carol. Deve ser a internet. Beleza. Estava atrasado. Gente, deve ser minha internet. O tempo anda muito chuvoso aqui em Minas, sabe? E a internet não anda lá grandes coisas, não. Tá chovendo aí na região de vocês também? Ou é só aqui em Minas? Mas melhorou, né, Renato? Renata, seja bem-vinda. Obrigada pelo abraço, viu? Seja muito bem-vinda. Camila. A Rê falou que em São Paulo tá chovendo, Rio de Janeiro também. Edneia, aqui choveu. De onde que o Renato é e de onde que a Edneia é? Será que tá chovendo no Brasil todo? Bem, quando alguém aumenta o tom de voz comigo, meus olhos se enchem de lágrimas automaticamente. Ó, o Ben é de Rondônia. Tá chovendo aí, Ben? A Edneia é de São Paulo. Lidar com pessoas imaturas e a própria imaturidade gera cansaço mesmo. Bem, eu preciso que você reflita sobre isso. Por que um tom de voz mais alto te faz querer chorar? Isso tem relação com a sua infância? Quem gritava com você quando você era criança? Diante de gatilhos ativados, a gente vai agir como uma criança, indefesa. Então, se tem alguém gritando e eu estou com vontade de chorar, grandes são as chances de eu ter vindo de um ambiente familiar em que gritavam muito comigo, enquanto eu era criança. E por eu ser uma criança mais emotiva, eu sentia isso com mais intensidade, me assustava, chorava, não era acalentada. E aí, na vida adulta, você repete aquele comportamento adquirido na infância. Toda vez que alguém grita com você, porque te ativa um gatilho. A Gerlane se identificou com você, bem. A Jenny, também sinto isso, não consigo argumentar em discussão. Babi, tom de voz alta também me faz chorar e ficar agressiva. Lá, a Gerlane. Gritaram muito comigo na infância. Tá vendo como é que a gente descobre a causa? Deixa eu te contar. A infância é uma terra que você vai pisar para sempre. Aí a gente pode falar para sempre. Se você não tratar, você vai pisar nessa terra infância para sempre. Então, olha a importância da gente ressignificar a nossa história. Nós, enquanto adultos hoje, a gente age, quando a gente não ressignifica a nossa história, como a criança que a gente foi. Eu preciso que vocês se lembrem disso. Seu comportamento de ficar agressiva, um exemplo, né? Tem pessoas que ficam agressivas quando alguém fala mais alto. É a mesma forma que você reagia lá na infância, que é um comportamento infantilizado, da sua criança interior ferida. O comportamento infantilizado revela feridas emocionais não tratadas. O Renato, essa semana eu ouvi essa frase na faculdade. Que legal, Renato. A Jane falou: eu não era assim, passei a ser. É bom a Jane falar sobre isso pra gente definir algo. Obrigada, Rô, pelo heart me pela rosa. Obrigada, Anice. Psicoelse. A partir de eventos traumáticos, a gente pode se tornar mais sensível. A criança interior ferida revela o adolescente rebelde.
Então, será que não são coisas da sua infância que tá te afetando, mas sim da sua adolescência? Pode ter relação também com a adolescência, tá bom? Então, vamos definir de onde que nascem as crenças limitantes? Elas nascem da infância. Tem relação com a infância. Tudo que hoje eu vejo como incapacidade pode ter surgido na infância ou na adolescência, quando eu não tive suporte dos meus cuidadores. Esse suporte não veio por parte dos meus cuidadores, não porque eles são pessoas ruins, más, perversas. A maioria deles são feridos. A gente tem a parcela ali, a pequena parcela que vai ser, de fato, pessoas ruins. Pode ter aí algo relacionado a uma psicopatia, um perfil antissocial, a um narcisismo, mas é uma pequena parcela da sociedade. Enquanto a maioria dos pais, eles não são narcisistas, eles são disfuncionais mesmo. São feridos, porque vieram de uma infância muito desafiadora, tá? Então, a maioria das crenças limitantes, elas são formadas na infância e na adolescência. Então, pode ser que você não era uma pessoa chorona. A partir de um evento traumático que você vivenciou na sua adolescência ou na vida adulta, você passou a ser mais sensível. Então, isso tem relação com... E aí, trauma, a gente trabalha aí. O legal aqui na live é que vocês estão se identificando, né, com os discursos um dos outros. Que bacana, gente, essa partilha. A Jane, na adolescência, tive muita raiva da minha mãe por um... E Jane, essa raiva aparece hoje na vida adulta? Sabe como que os gatilhos são ativados? Quando alguém próximo a nós tem um comportamento muito parecido com o de quem nos agrediu. Essa agressão não precisa ser só física, não. Pode ser uma agressão com palavras também, tá? Então, vamos supor que o meu marido falou comigo igualzinho, do mesmo jeitinho, com o mesmo tom de ironia que a minha mãe falava comigo, ou que o meu pai falava comigo. Aquilo me ativou um gatilho e eu penso assim, quando criança eu não me defendia, agora que eu sou adulta, eu me defendo. Não vou deixar ninguém falar assim comigo. Mas o pobre do seu marido nem sabia que isso te gerava um gatilho. Ele falou por falar, na inocência, ou pela disfuncionalidade de onde que ele cresceu também, porque os pais dele também eram tóxicos. A maioria de nós vem de uma criação tóxica. Mel, como identificar uma pessoa ou uma criança psicopata? Boa, Mel, deixa eu só esclarecer algo. Quando é feito o diagnóstico, gente, do transtorno de personalidade antissocial / psicopatia, ele é feito na infância ou na vida adulta? E aí? Escrevam aqui para mim. Quando é feito o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial? Ei, DM Advocacia, como você tá? Tudo bem? Ele é feito na infância ou na vida adulta? Solange, adulto. Gada Rê pela galáxia! Vocês viram que eu ganhei uma galáxia? Vamos comemorar! Obrigada, Rê, gratidão! Muito obrigada demais! Eita, que coisa linda! Obrigada! Obrigada, viu, por ser uma apoiadora da saúde mental. Boa tarde, DM Advocacia, como você tá? E aí, gente? Quando é feito o diagnóstico? Na infância, na adolescência ou na vida adulta? De psicopatia? Karina, adulto. E aí? Obrigada, Rê! Gratidão! Que lindo! Adulto. O Renato acha que é na infância. E aí? LG acha também que é na infância. O que vocês acham? A Jenny também acha que é na infância. Tem, Daniele. Tem terapia para falar menos. Deixa eu esclarecer algo para vocês. Transtornos de personalidade, a gente precisa que o córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro, o lobo frontal, esteja já quase em processo de... A Rê subiu de nível 16 de membro. Parabéns, Rê. A gente precisa que o lobo frontal ele esteja quase totalmente maduro para fazer esse diagnóstico. Parabéns, Rê. Seja bem-vinda. Marcela, você viu que eu ganhei uma galáxia? Eu ganhei uma galáxia. Dá um oi aqui, Marcela. Compartilhou a live, seja bem-vinda. Dá um oi aqui para nós. Então, pessoal, se eu preciso que o lobo frontal ele esteja amadurecido e
a conclusão, né, da formação do córtex pré-frontal, o amadurecimento total, ele ocorre entre os 25 anos de idade. A gente só faz um diagnóstico de transtorno de personalidade a partir do final da adolescência para a fase adulta. Pessoal, a Psi Marcela não deu um oi, mas eu quero que vocês abracem ela. Deixa eu fixar, ó. Essa daqui. Ah, tá. Agora ela deu. Vamos seguir. Todo mundo é Psi Marcela. Excelente profissional. Ela fala sobre relacionamentos e saúde mental no perfil dela. Vocês sabem que eu só indico aqui profissionais que são sérios, de credibilidade. Ela faz lives de quarta, quinta e sexta. Inclusive, hoje tem live no perfil dela. Então, abraça ela aí, por favor. Fechou? Que a conversa lá é de qualidade. Ah, e ela acabou de bater 10k no perfil dela. Vamos comemorar junto com a psicóloga Marcela? Vocês sabiam que ela bateu 10k de seguidores? Que lindo, né? Tá de parabéns. Entendido, gente? Não existe diagnóstico de psicopatia em crianças. Não tem como. A gente precisa que o córtex pré-frontal esteja formado, amadurecido para poder fazer esse diagnóstico. É claro que ao final da adolescência a gente já vê várias características. Mas às vezes os profissionais não vão fechar um diagnóstico porque pode ser uma impulsividade da adolescência. A gente precisa esperar um pouco mais. O córtex pré-frontal, ele é responsável pela tomada de decisão, pela organização, por eu não agir tanto por impulso. Então, a gente sabe que pessoas com TDAH, que têm dificuldade no controle inibitório, que age por impulso, tem relação aí com o córtex pré-frontal, que não chega a dopamina adequada dentro desse cérebro, nessa área do cérebro. A gente tem uma cabeça que pensa demais e que executa de menos. Esse é o perfil do TDAH. LG é aquelas crianças que apresentam um comportamento maldoso. Aí, LG, a gente precisa entender se existe um fator genético para transtorno de personalidade antissocial e essa criança já está demonstrando comportamentos precoces, ou se a maldade que essa criança exprime tem relação com a convivência com os adultos. Por exemplo, se essa criança cresce vendo os primos queimando, botando fogo no gato, amarrando foguete no gato, explodindo foguete, cortando a cabeça de passarinho, exterminando lagartixa, como que vocês esperem que essa criança haja? Ela vai querer reproduzir a mesma coisa, ela vai achar legal e vai dar risada ainda, porque os primos adolescentes faziam isso. Certo? Anne, obrigada pela presença, viu? Depois você volta. Daniele, esse TDAH me fez ficar em uma depressão profunda. 1 ano e pouco tentando voltar à sanidade mental. Dani, na verdade, não foi por culpa do TDAH ou não foi por causa do TDAH. Foi porque você não teve o diagnóstico na infância e não recebeu o tratamento adequado. Aí você desenvolveu prejuízos e acabou tendo um quadro depressivo. Sua história parece com a minha. Eu descobri o TDAH muito mais por um quadro depressivo. Então, eu já cheguei no neuro esgotadíssima, em burnout materno, com um quadro depressivo muito evidente, uma desesperança mesmo. E falei com ele, mas eu identifiquei características de TDAH e fui relatando ali para ele todas as características que eu já tinha observado. Aí ele foi me fazendo outras e falou, Patrícia, de fato, as características são semelhantes, mas eu quero exames e uma avaliação neuropsicológica. Aí eu fiz esse processo para chegar no meu diagnóstico. Tantos exames, eletrocardiograma, fiz um exame que cola como é que chama, gente? Eletrodos, colam uns eletrodos na cabeça, enche sua cabeça de gel, meu cabelo tava limpinho, ficou todo cheio de gel. Então eu tive que fazer, assim, vários testes aí pra poder chegar no diagnóstico. Mas eu só busquei ajuda porque eu estava num quadro depressivo, porque senão eu ia deixar a vida seguir, entendeu? Daniela, eu fiz tantos exames, você também, né, Dani? Marilene, seja bem-vinda! Tudo bem? Gente, Marilene é psicóloga. Olha que legal! Seja bem-vinda, viu? Você já faz lives, Marilene? A Marilene também é neuropsicóloga. Olha que legal!
Gente, então, hoje eu vou precisar finalizar, porque eu vou atender. Exato, Daniele. Falta de conhecimento faz a gente pagar o preço, mas não é tarde. E é assim que a gente trabalha com a crença limitante, né? Eu não tenho culpa pelo que fizeram comigo, mas o que eu escolho fazer a partir de agora? Então, hoje, eu tendo recursos, informações e acessos, eu posso ressignificar a minha história. Eu posso, a partir de agora, me cuidar, apesar de ter uma condição, apesar de ter um. Eu posso me cuidar a partir de agora. Eu posso fazer escolhas melhores. Eu posso superar os meus medos, porque a crença limitante, ela é um medo. Está associada a um medo. Um medo que te paralisa. Então, eu posso vencer os meus medos e ir atrás dos meus sonhos. Mel, sim, mas, gente, deixa eu falar algo para vocês de todo o coração. Me perdoem. O meu verdinho tá congestionado. A DM aqui no. O privado aqui no TikTok tá congestionado. Me perdoem. Eu já vi que lá no meu verdinho tem um tanto de interrogação de gente que já me mandou mensagem, eu não consegui responder ainda. Mas amanhã é o dia que eu vou conseguir colocar isso em dia, tá? Amanhã eu respondo vocês. Prometo. Que bom, psicóloga Marilene. Volte outras vezes, viu? Seja muito bem-vinda. Mas pode me chamar, Mel, ou aqui nessa aba de serviços ou no link da bio. Fechou? Gente, obrigada por hoje. Quero agradecer vocês. Reflitam sobre quais crenças vocês carregam para que isso seja superado de fato. A gente supera a crença limitante fazendo enfrentamento, questionando a crença, desmascarando o pensamento negativo, tá bom? Então você precisa ser ousado sim. Você tem que ser rebelde em questionar esse pensamento e fazer o contrário do que ele te manda. Se ele fala eu não posso, você fala eu posso sim. Eu sou uma sobrevivente da minha história. Eu não vou conseguir fazer uma faculdade? Claro que eu vou. Questione a crença. Chega de voadora nela. Manda ela longe. Faz aquilo que você tanto quer fazer. Tá bom? Combinado? E Daniele, dá para ter uma vida mais leve, apesar da depressão. Eu sou a prova viva disso, viu? Isso aí, Mel, eu consigo. Essa precisa ser a frase. A Babi falou, eu quero viver do meu modo. Isso aí. Através das suas escolhas, né, Babi? Boa tarde, Ivone. Eu que agradeço, LG. Rê, sua maravilhosa, muito obrigada por todo o carinho, por todo o apoio. Neurandos, gratidão. Amanhã a gente volta ao 12h30. Fechou? Inclusive, esse tema de hoje, ele foi deixado na minha caixinha de perguntas que eu deixei lá nos stories. Então, se você quiser que eu traga algum tema, só você deixar lá. A caixinha ainda tá ativa. Vai lá nos meus stories. Eu perguntei assim, que tema você quer ver na live? Aí você escreve dentro dessa caixinha que você quer. O de amanhã vai ser ansiedade social, que foi o outro tema sugerido. Fechou? Combinado? Tá bom, Andréia, eu te respondo. Você me mandou mensagem? O meu Insta é @patricialeopoldino. Até amanhã, pessoal. Beijo. Vou te responder, viu, Andréia? Amanhã eu vou colocar todas as mensagens em dia. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, Babi. Tchau, Luiz. Obrigada. Você arrasou, Luiz. Gratidão. Eu ganhei uma galáxia. Demorei um pouquinho pra começar a falar o áudio. Mas explicando bem, eu fiquei com essa pequena crise por conta que um professor de inglês me desrespeitou de um jeito incrível na sala de aula, mostrando que ele não se importa nem um pouco com o trabalho dele, nem um pouco com como é que eu posso dizer? Com as notas, diga-se de passagem. Por quê? Eu vou explicar. Desculpa por essa gravatura aqui agora, foi por causa que tinha que dar viado no caminho, que tava muita gente, e eu preferia ir pro caminho fazer muito barulho. Mas explicando, o professor, na hora, ele gritou comigo, falando que eu deveria ter prestado muita atenção nas coisas que ele fala, mesmo que o respeito que a sala tem por ele não é respeito, é medo, por causa que ele já falou um tanto de vez, já gritou, já xingou o aluno. O modo de ensinamento dele é horrível, que me faz pensar que talvez ele não se importa tanto com o trabalho dele. Não me faz pensar, ele não se importa. Por causa que, hoje mesmo, que ele fez muito desrespeito comigo, no caso foi xingar no meio da sala de aula e falar que nem sequer lembrava dos pontos que eu recebi.
vários amigos meus já foram suspeitados por várias atitudes dele. E ele passou uma recuperação impossível de fazer. Quando eu quero dizer impossível, não é que, tipo assim, é muito difícil, não é isso. É que é literalmente impossível, por causa que a gente tinha que ler as questões da prova. Mesmo que a gente não saiba totalmente sobre a matéria dele, a gente tinha que nos corrigir, lendo as questões que a gente achava que estava errado. Detalhe, isso depois a gente fazer a prova. É exatamente a recuperação depois da gente fazer a prova. Isso em um horário. A gente tinha que decorar as questões que a gente achava que tinha feito errado, pra chegar em casa, não sei como, mas magicamente você escreveu o que você achava que estava errado no caderno pra você corrigir. Isso daqui não é brincadeira, foi uma recuperação real que ele passou pra gente. E só demonstra o quanto que as escolas hoje em dia não se importam nem um pouco pra os profissionais que eles estão contratando, entendeu? Por causa que a gente foi olhar nas outras salas, eles, tipo assim, parece que ele dá uma atenção um pouco maior para outras salas, entendeu? Na nossa, ele tratou de forma desrespeitosa totalmente, de todas as formas possíveis. E eu sei que não é o caso, né? Por causa que não tem como ele falar isso. Mas mesmo se ele me dissesse pra mim que essas atitudes foram por causa da minha sala, que elas estavam respeitando muito ele, etc., isso não valeria o caso dele simplesmente me humilhar na frente da sala inteira. Até por causa que eu mesmo não desrespeitei ele de forma alguma. Mesmo com ele no piano, esse tipo de coisa, eu não aumentei minha voz, não me impus contra ele, não gritei e não xinguei ele de nenhuma forma. E eu lá, por eu ser tratado dessa forma, eu me senti muito impotente. Ainda mais por causa que aconteceu algo hoje cedo, que, por questões meio óbvias, eu prefiro falar na próxima sessão que a gente tiver. Entendeu? Hoje. João, eu entendi que ele foi desrespeitoso com você. Só não ficou claro pra mim o porquê que ele agiu dessa forma com você. O que que aconteceu? Sempre vai desenvolver com paciente autista, porque a maioria tem dificuldade? Nossa! Caraca! Sempre vai desenvolver com paciente autista, porque minha câmera tá.